Imagine dedicar a vida inteira a explorar os segredos mais profundos da mente humana. Você se torna uma autoridade mundial, reconhecido por suas contribuições à ciência. Mas um dia, você faz uma descoberta, uma revelação tão perturbadora que, em vez de receber aplausos, você é banido imediatamente, silenciado sem aviso, sem explicação. Foi isso que aconteceu com um dos maiores cirurgiões cerebrais do planeta. A pergunta é: o que ele revelou? Era tão perigoso assim? Ou será que existe algo que eles não querem que você saiba? Hoje, vamos explorar essa história. E no final você decidirá: era mesmo uma verdade que precisava ser escondida? Você já se perguntou como a luz afeta nosso corpo de formas que a medicina tradicional muitas vezes ignora? Essa foi uma das maiores descobertas da minha vida. A luz não é apenas algo que ilumina o ambiente. Ela literalmente desencadeia reações químicas no nosso organismo que nem sequer existiam antes. Quando percebi isso, minha visão sobre a medicina mudou completamente. Agora estou aqui para compartilhar com você. Você já ouviu falar da luz azul? Pois é, ela pode ser uma grande vilã. Não só afeta o seu sono, mas também pode impactar seu metabolismo, contribuindo para ganho de peso. No trabalho de um neurocirurgião, percebe-se que os corpos humanos são incrivelmente sensíveis às frequências de luz. Por exemplo, o cérebro opera na onda alfa, que corresponde a aproximadamente 7,8 Hz. Existe um circuito direto que conecta os olhos à glândula pineal, a central de comando do ritmo circadiano. O ponto crucial, no entanto, é que o equilíbrio entre luz azul e luz vermelha é essencial para o funcionamento adequado desse sistema. Por esse motivo, ele alterou radicalmente sua rotina e decidiu parar de realizar cirurgias às 7 da manhã. Não se trata de superstição ou rebeldia, mas de compreender como o corpo reage à energia e como otimizar o desempenho físico e mental. Muitas das coisas ensinadas na faculdade de medicina, segundo ele, hoje parecem irrelevantes. As respostas que se busca estão frequentemente bem diante dos olhos, mas com níveis baixos de dopamina, simplesmente não se consegue enxergá-las. O neurocirurgião explicou que a pupila funciona como um radiador de caixa preta. Isso significa que a luz entra, interage com o ambiente interno e pode sair novamente. Ele relatou que, ao testar esse conceito pela primeira vez, utilizou uma lanterna LED com luz UVA e observou uma fluorescência inegável. Segundo ele, foi um experimento simples, mas revelador. Durante uma palestra, o especialista desafiou oftalmologistas ao demonstrar como a luz UV interage com o olho humano, pedindo que explicassem o fenômeno usando os conceitos tradicionais aprendidos na escola. Ele comentou que o silêncio dos especialistas evidenciava que a demonstração ultrapassava o conhecimento convencional. De acordo com suas conclusões, vivemos em um mundo onde energia e massa são duas faces da mesma moeda, alteradas pelo ambiente em que operam. Ele destacou que, ao entender como manipular essas interações, seja por meio da luz, da alimentação ou do ambiente, é possível transformar a saúde e o bem-estar. O neurocirurgião enfatizou que questionar é o primeiro passo, afirmando que a verdade está mais próxima do que imaginamos, mas exige a disposição de enxergar com outros olhos. Ele convidou a refletir sobre a relação entre o que enxergamos e como o corpo interage com a luz. Segundo ele, quando visitamos um oftalmologista, confiamos em sua expertise, mesmo sem compreender todos os detalhes. No entanto, é fascinante pensar que os olhos não apenas capturam imagens, mas também funcionam como laboratórios bioquímicos, repletos de substâncias como os aminoácidos aromáticos, que têm a capacidade de absorver luz ultravioleta. Ele reconheceu que, até alguns anos atrás, desconhecia esse fato. Ao explorar o tema, o neurocirurgião explicou que esses aminoácidos contêm anéis benzênicos, que atuam como pequenas armadilhas de luz, absorvendo comprimentos de onda UV entre 250 e 380 nanômetros. Isso implica que a luz UV, em vez de ser percebida diretamente pelos olhos, é redirecionada para outras funções. Essa interação, segundo ele, revela conexões surpreendentes entre a luz e os processos químicos do corpo humano. Citando Gerald Pollack, ele destacou o conceito da zona de exclusão, descrito no livro de 2014 do autor. Essa estrutura, formada na água quando exposta à luz solar, gera milhões de elétrons livres.
fornecendo energia para os processos bioquímicos do corpo. Ele destacou que uma única célula realiza cerca de 100 mil reações químicas por segundo, controladas por frequências de luz por meio de ressonância molecular. Ele também mencionou que a luz não é apenas uma onda eletromagnética, mas pode se transformar em uma onda mecânica, como o som. Ao atingir uma proteína, a luz UV permite que essa proteína atue como uma antena, captando e transferindo energia, enquanto a água ao seu redor, devido à sua natureza de dipolo magnético, funciona como um condutor perfeito dessa energia. Ele enfatizou que tudo está conectado de uma maneira que poucos imaginam e que o sistema, que combina física, bioquímica e energia, funciona em harmonia para sustentar todos os aspectos da vida. Você sabia que o magnetismo tem o poder de influenciar o som? Esse foi um dos achados mais intrigantes de um estudo realizado em 2014 pela Universidade Estadual de Ohio sobre os chamados fônons acústicos. Se quiser, vale a pena dar uma pesquisada. Mas o que isso tem a ver com a gente? Vamos por partes. Quando a luz entra em contato com a água, ela é absorvida, alterando as redes de ligação de hidrogênio. E essa alteração muda a densidade da água. Em nível quântico, é assim que as coisas funcionam. Agora, vem a parte fascinante. A energia magnética tem um papel direto na criação da água citosólica, aquela que envolve todas as estruturas dentro do citoplasma das células, incluindo o núcleo e as mitocôndrias. E qual é a ligação entre tudo isso? Para entender, precisamos falar sobre a ressonância Schumann. Ela é o resultado da interação entre a luz solar e a ionosfera da Terra. Por isso, é frequentemente chamada de batimento cardíaco da Terra. Trata-se de uma tensão elétrica que emerge dessa dinâmica e gera uma frequência específica, 7,83 Hz. E por que isso é relevante? Simples. O seu cérebro também opera nessa mesma frequência, especialmente quando você está em estado alfa, aquele momento de calma e foco. Isso significa que o nosso corpo está literalmente sintonizado com o planeta. É como se estivéssemos constantemente conectados a um ritmo natural. Mas aqui está o problema. Os campos eletromagnéticos artificiais estão desequilibrando essa harmonia. Eles interferem no funcionamento das nossas mitocôndrias, reduzindo a capacidade delas de produzir água, essencial para manter nossas células hidratadas. Quer um exemplo prático? Pense em quando você coloca um pedaço de carne no micro-ondas. Depois de aquecido, a textura muda completamente, ficando borrachuda. Isso acontece porque o micro-ondas faz as moléculas de água dentro da carne vibrarem de forma descontrolada, provocando desidratação. Algo parecido está acontecendo conosco em menor escala, por conta da exposição contínua a fontes de luz artificial e dispositivos eletrônicos. Nossa biologia foi projetada para viver em sintonia com a natureza, mas estamos cada vez mais imersos em um ambiente que desestabiliza essa relação. Portanto, entender esses mecanismos é o primeiro passo para reconectar o corpo à sua essência natural. Pequenas mudanças, como evitar a superexposição às luzes artificiais e passar mais tempo ao ar livre, podem fazer toda a diferença. Afinal, hidratar nossas células é muito mais do que beber água. É criar as condições para que nosso corpo funcione em perfeita sintonia com o universo que nos cerca. O que os médicos nunca te contaram sobre a luz azul pode estar custando sua visão e talvez sua saúde. Você já se perguntou por que uma simples cirurgia de catarata pode alterar até mesmo o seu metabolismo? Ou como um fenômeno descoberto na década de 1920 pode estar sendo ignorado pela ciência moderna? A luz que entra pelos seus olhos não só define o que você vê, mas também como seu corpo funciona. E se eu te dissesse que isso pode estar sabotando sua energia e seu sono sem que você perceba? Não saia daí. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você pensa sobre saúde ocular e bem-estar. Vamos voltar ao ponto central, o núcleo supraquiasmático, SCN. Esse pequeno centro no cérebro tem atraído muita atenção da medicina, especialmente por sua conexão com os olhos. É curioso como isso reflete em algo tão comum quanto as cirurgias de catarata. Já reparou que, ao realizar essa cirurgia, os pacientes recebem uma lente implantável? E sabe o que essa lente faz? Ela bloqueia 100% dos raios UVA e UVB, além de filtrar metade da luz azul. Essa prática
adotada a partir de 2009, trouxe implicações que muitos nem imaginam. Aqui vai algo interessante. Cerca de 42% da luz solar que atinge a Terra é infravermelha, e o equilíbrio natural dessa luz está diretamente relacionado à luz azul, especialmente durante o nascer do Sol. Agora, pense no olho humano. A física nos ensina que a luz azul tem um comportamento peculiar. Ela se curva mais intensamente devido à refração. Dentro do olho, isso significa que ela se concentra na frente da retina. Parece um detalhe técnico, mas é aqui que começam os problemas. Quando passamos horas em frente a telas ou sob luzes artificiais, a luz azul dessas fontes provoca uma espécie de estresse visual. E sabe o que isso faz? Obriga o globo ocular a se adaptar de maneira inadequada, literalmente se alongando. Esse alongamento pode levar à miopia, e a história não para por aí. A miopia pode evoluir para descolamento de retina e, eventualmente, degeneração macular. Alguma dessas condições soa familiar? Aposto que você conhece alguém que já enfrentou algo assim. Agora, um dado intrigante. A catarata, aquela opacidade na lente do olho, é muitas vezes causada pela toxicidade da luz azul. O cérebro, tentando proteger o olho de mais danos, acaba sacrificando a lente natural, tornando-a opaca. É uma reação defensiva impressionante, mas que vem com um preço alto para a visão. E o que isso tem a ver com nossas mitocôndrias? Aqui está a virada. Entre 2003 e 2009, pesquisadores descobriram algo fascinante: a existência de uma opsina chamada melanopsina, presente nas células ganglionares da retina. Essa substância desempenha um papel crucial na regulação das vias centrais da retina e está intimamente ligada à melatonina, o hormônio do sono. Mas o mais surpreendente, a melanopsina não funciona exatamente como pensamos. Sua relação com a luz, especialmente durante a noite, mostra como nosso corpo é profundamente influenciado pelos ciclos naturais de luz e escuridão. Essas descobertas revelam um universo complexo que conecta visão, saúde ocular e até mesmo nossos ritmos biológicos mais profundos. Então, da próxima vez que estiver em frente a uma tela ou sob luz artificial, talvez valha a pena refletir como isso está afetando não só sua visão, mas também seu corpo como um todo. A fóvea, aquela pequena região da retina responsável pela visão central, é onde o espectro da luz visível é focalizado com maior precisão. É como o foco de uma câmera, trazendo nitidez e clareza ao que vemos. A maioria dos oftalmologistas concentra seus estudos nessa área, enquanto os japoneses, pioneiros em algumas abordagens, enxergam além disso. Eles entendem a retina como parte de um sistema maior e mais interligado, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Deixe-me apresentar uma ideia que pode parecer radical para muitos. A via central da retina não só processa a visão, mas também desempenha um papel essencial em energizar partes do cérebro e do corpo humano. Isso acontece porque ela interage diretamente com a glândula pituitária, influenciando diversas funções cerebrais. Para entender melhor, vamos explorar as descobertas de Fritz Hitch, um oftalmologista alemão da década de 1920. Naquela época, ainda não existiam lentes intraoculares para substituir cataratas removidas. Hitch observou algo fascinante. Pacientes que tinham suas cataratas retiradas, mas não recebiam lentes substitutas, começaram a enxergar luz ultravioleta. Esse fenômeno pode explicar por que artistas como Vincent van Gogh pintavam com tanta riqueza de cores após procedimentos semelhantes. Fardos de feno, por exemplo, reflete essa capacidade única de perceber nuances invisíveis para a maioria de nós. Hitch também documentou algo ainda mais impressionante. Após a remoção das cataratas, muitos de seus pacientes relataram uma melhora significativa no metabolismo, no sono e no bem-estar geral. Ele percebeu que o impacto dessa intervenção não se limitava aos olhos, ia muito além, influenciando todo o organismo. Em experimentos com animais, ele encontrou os mesmos resultados, reforçando a ideia de que os olhos desempenham um papel fundamental na regulação energética do corpo. Essas observações levaram o neurocirurgião a explorar mais profundamente a conexão entre os olhos e o cérebro, inspirando-o em pioneiros como Ramon e Cajal, o pai da neuroanatomia moderna. Ele, já em 1891, postulava que as vias neurais dos olhos tinham implicações muito além da visão. Não estamos falando de dietas ou intestinos aqui.
mas de algo mais primitivo e central: a luz como fonte de energia e regulação. Em um livro pouco conhecido, publicado em 1979, Hitch detalhou suas descobertas. Apesar de ter caído no esquecimento, suas observações são tão impactantes quanto as de Weston Price, famoso por seus estudos sobre nutrição. Hitch mostrou que, ao restaurar a visão, ele também restaurava a vitalidade. Pacientes perdiam peso, ganhavam energia e tinham uma qualidade de vida melhor. Talvez seja a hora de resgatar essas ideias e olhar para a medicina de um jeito mais integrado e conectado com a natureza do nosso corpo. Ao revisitarmos essas descobertas do passado, podemos abrir novas portas para entender como elementos simples, como a luz e os olhos, moldam profundamente nossa saúde e bem-estar. Afinal, às vezes, o que precisamos é simplesmente enxergar com novos olhos. Imagine observar um grupo de animais e perceber que algo profundamente transformador acontece quando um obstáculo é removido, como as cataratas de seus olhos. Fritz Hitch registrou não apenas uma mudança na cor dos pelos desses animais, mas também em seu comportamento nas fazendas. Essas observações abriram portas para uma descoberta fascinante. Hitch foi ainda mais longe. Analisou a urina desses animais e detectou a presença de metabólitos hormonais que simplesmente não estavam lá antes da remoção das cataratas. A luz, de alguma forma, estava desencadeando a criação de novas substâncias químicas dentro deles. Surreal, não? Não é quase como transformar energia em matéria, como na famosa equação de Einstein? Isso nos leva a uma reflexão. Será que nossos corpos são moldados apenas por dieta e exercício? Ou existe algo muito mais profundo, mais essencial, guiando esses processos? Talvez a chave esteja na luz. Curiosamente, mesmo com essas descobertas impactantes, muitos oftalmologistas com quem o neurocirurgião conversou nunca tinham ouvido falar de Fritz Hitch. Apesar de ser um pesquisador renomado, sua contribuição parece ter sido amplamente ignorada. E isso nos conecta a outro nome intrigante: John A. Ele, que começou como animador na Disney, acabou mergulhando em um universo de pesquisas científicas. Durante suas experiências com fotografias time-lapse, ele notou algo extraordinário. Ao expor plantas a diferentes tipos de luz, os cloroplastos, estruturas celulares que capturam energia solar, giravam 5 vezes mais rápido. Movido pela curiosidade, ele ampliou seus estudos para animais e descobriu algo impressionante nos olhos: alterações no epítélio pigmentar da retina, uma camada na base ocular. Uma parte dessa descoberta está nos grânulos de melanina, que absorvem luz ultravioleta. Quando expostos à luz, esses grânulos começam a girar de maneira acelerada, gerando uma corrente elétrica contínua dentro do olho. Essa corrente é essencial para a regeneração de tecidos, como Reuben e Becker demonstraram em seus estudos. Pense nisso. A luz não apenas ilumina, mas também literalmente alimenta nossos corpos em um nível celular. Prepare-se para ter sua visão de saúde virada do avesso. E se te contassem que a luz que você recebe, ou a falta dela, pode ser o verdadeiro vilão por trás do ganho de peso, da energia baixa e até dos seus problemas metabólicos? Cientistas descobriram que a luz pode moldar seu DNA e até controlar seu metabolismo de formas que você jamais imaginou. E agora, cada segundo que você passa sob luz artificial pode estar sabotando sua saúde. Agora, aqui vem algo que pode desafiar completamente o que você acredita saber. Hitch analisou imagens das glândulas pituitárias de pessoas cegas e daquelas que enxergam. Ele descobriu que, à medida que a exposição à luz diminuía, a energia vital também era reduzida, levando a um aumento no tamanho da glândula pituitária. Isso virou sua compreensão de medicina de ponta cabeça, porque se a luz tem tamanho impacto em nosso equilíbrio interno, talvez a relação entre energia, alimentação e saúde seja muito mais complexa do que imaginamos. Para Hitch e seus colegas, o problema nunca foi apenas comer demais ou se exercitar pouco. Há algo mais fundamental em jogo. A luz é uma ponte entre o mundo físico e a energia que move a vida. E talvez seja a hora de reavaliarmos não apenas nossas escolhas diárias, mas também a própria base de como entendemos o funcionamento do corpo humano. Quando você torce o tornozelo, o que acontece com ele? Ele incha, certo? Agora, se o coração sofre com insuficiência, o que ocorre? Isso mesmo,
ele aumenta de tamanho. E as estrelas no céu? Quando morrem, muitas delas se expandem e se transformam em gigantes vermelhas. Interessante, não? No universo, há um padrão curioso. Tudo o que perde energia tende a aumentar de tamanho. A mesma lógica vale para o nosso corpo. Um exemplo intrigante disso está na glândula pituitária. Estudos mostram que, quando a exposição à luz diminui, a pituitária aumenta. Mas por quê? Porque a luz, ao interagir com o corpo, se transforma em substâncias químicas que chamamos de hormônios. Esses hormônios entram no núcleo das células e alteram o DNA. Isso significa que a luz tem o poder de influenciar nosso DNA. E mais que isso, talvez ela possa corrigir certos desequilíbrios do passado. Já pensou? A falta de luz solar pode estar mais relacionada à obesidade do que à dieta. Essa ideia foi algo que o Dr. Jack Kruse aprendeu em sua jornada. Ele admite que no começo também duvidou. Formado em medicina pela LSU, teve o privilégio de aprender com Nicolas Bazin, uma referência mundial em DHA, aquele óleo essencial fundamental para o funcionamento do cérebro. Entre 1995 e 1999, Bazin compartilhou muitos conhecimentos que, à época, não pareciam tão relevantes para a neurocirurgia. No entanto, nos últimos anos, essa área de estudo ganhou enorme importância. Hoje, o Dr. Kruse entende como tudo está conectado, do DHA na retina, ao relógio biológico e ao hipotálamo. A grande sacada é que o DHA, presente em altíssimas concentrações na retina, é reciclado constantemente à medida que a luz atravessa essa região. E por que isso é tão crucial? O Dr. Kruse descobriu a resposta ao estudar a física dos dispositivos de GPS. Você sabia que os relógios nos satélites precisam operar microsegundos mais rápido do que os nossos dispositivos terrestres para que a localização seja precisa? Caso contrário, você poderia acabar a dezenas de quilômetros do destino desejado. Nosso corpo funciona de maneira semelhante. A corrente elétrica direta que passa pela retina precisa operar em alta velocidade, mais rápida que em qualquer outra parte do corpo. E é aí que o DHA entra em cena. Ele sustenta essa velocidade, tornando-se essencial para o funcionamento da retina e, por tabela, para a nossa percepção do mundo. Refletir sobre tudo isso é fascinante. Entender como luz, química e física se conectam dentro de nós amplia nossa compreensão sobre o que é realmente importante para a saúde. Quem diria que o segredo para resolver tantas questões poderia estar na luz, algo que nos rodeia todos os dias, mas que raramente damos o devido valor? Não é apenas sobre olhos cansados ou dificuldades para dormir, é algo muito maior. A luz azul interfere diretamente com a vitamina A e o DHA, dois componentes essenciais para o funcionamento dos seus olhos e do organismo como um todo. E tudo isso está relacionado com as frequências de luz que recebemos. Curioso, não? Pense nas cores complementares. O azul se opõe ao amarelo, e a vitamina A é, essencialmente, amarela. Essa relação é mais do que uma curiosidade. É a chave para entender como as frequências de luz afetam os níveis de vitamina A nos olhos. Sem vitamina A, todas as opsinas do nosso corpo, proteínas sensíveis à luz, ficam comprometidas, pois todas dependem diretamente desse nutriente. Agora, aqui vai um dado que poucos comentam. Estudos sugerem que a deficiência de vitamina A pode estar ligada à obesidade. Isso não é coincidência. A luz azul está no centro dessa questão. Ela desequilibra o funcionamento dos olhos e, consequentemente, de todo o metabolismo. Então, como a luz azul pode contribuir para o ganho de peso? Tudo começa nos olhos. Nossa retina evoluiu para acompanhar os ciclos naturais de luz do sol, mas a luz artificial, especialmente o excesso de azul, desorganiza esse processo. Isso afeta não apenas a produção de melatonina, mas também o funcionamento dos bastonetes e da melanopsina, que dependem de pausas para se regenerar. E aí entra algo fascinante: o nascer do sol. A produção do hormônio do sono, essencial para o seu bem-estar, começa pela manhã, sob a luz certa. Parece contraditório? É exatamente aí que está o segredo. Descubra como uma rotina simples pode transformar suas mitocôndrias, reduzir sua pressão arterial e até reprogramar seu relógio biológico. Não espere que o tempo corrija isso. Cada nascer do sol perdido é uma chance de cura desperdiçada. Você está pronto para enxergar a verdade? Quando o dia começa,
A luz visível e infravermelha estão presentes, mas o UV ainda não. Esse momento é essencial para o corpo, porque é quando os bastonetes e a melanopsina se reconstroem, preparando os olhos para lidar com a luz ao longo do dia. Mais surpreendente ainda, é durante a manhã que o corpo inicia a produção de melatonina, o hormônio do sono. Sim, ela começa a ser fabricada de dia. E tudo isso ocorre porque o olho absorve uma combinação especial de luz UVA e infravermelha, algo que não acontece em nenhum outro momento do dia. Quando o Dr. Jack Kruse entendeu a importância dessa rotina matinal, precisou ajustar sua rotina. Ele reformulou sua agenda de trabalho, atrasando as cirurgias das 7 horas para as 8 horas e 30 minutos, a fim de respeitar o ciclo natural. Também mudou de cidade, optando por uma latitude onde a luz UVA aparece mais cedo. Em lugares como Vermont, onde o UV surge mais tarde, o controle da manhã torna-se ainda mais crucial, especialmente para quem enfrenta problemas relacionados às mitocôndrias, o que inclui a maioria das doenças crônicas. Então, se você quer melhorar sua saúde, comece pela luz. Reconstrua sua rotina matinal. Aproveite o nascer do sol. Ajuste sua exposição à luz artificial e, se puder, busque latitudes que favoreçam seu bem-estar. Pequenos ajustes podem fazer uma diferença enorme. E o primeiro passo é abrir os olhos, literalmente, para a luz certa. Essas não são regras minhas ou de alguém específico. São as regras da própria natureza, gravadas no movimento do sol. Pense no pôr do sol, aquele momento mágico em que o céu se pinta de cores quentes e a luz começa a se dissipar. É nessa hora que seu corpo entra em um processo sutil, mas essencial. Os fotorreceptores dos olhos, que captam as cores durante o dia, começam a se regenerar para a noite que se aproxima. É como uma troca de turno no sistema de luz do seu corpo. Agora, aqui vai um detalhe curioso. Além dos receptores mais conhecidos, existe um outro chamado neuropsina. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas é fascinante. Ela está na córnea dos olhos e até na pele, funcionando como um sensor para a luz UVA. E por que isso importa? Porque é essa luz que dá o sinal para começar a produção de melatonina, um hormônio frequentemente chamado de hormônio da escuridão. Curioso, não é? Um hormônio que só funciona à noite, mas cuja produção é iniciada sob a luz do sol. Isso mostra como o corpo está em sintonia com o ciclo natural do dia e da noite. Mas tem mais. A luz UVA tem outros efeitos intrigantes no nosso corpo. Por exemplo, ela reduz temporariamente a capacidade das mitocôndrias, aquelas pequenas usinas de energia dentro das células, de produzir energia. Parece ruim à primeira vista, mas não é. Isso acontece porque a luz UVA também estimula a produção de óxido nítrico na pele e nos olhos, que, entre outras coisas, ajuda a baixar a pressão arterial e redistribuir o sangue. É como se o corpo estivesse se ajustando para manter o equilíbrio interno. Agora, aqui vai um ponto que merece atenção. O equilíbrio entre luz azul e luz vermelha é essencial para o funcionamento das suas glândulas, como a pituitária e a pineal. São elas que controlam a produção hormonal, especialmente durante a madrugada, geralmente entre 2 horas e 10 horas. Mas há um detalhe. Isso varia dependendo de onde você vive no planeta. A exposição ao sol e à luz UVA muda conforme a latitude, o que impacta diretamente o seu relógio biológico. O mais impressionante é que a luz UVA, ao aparecer pela primeira vez no dia, tem o poder de desligar a produção hormonal que acontece durante a madrugada. Parece contraditório, mas faz todo sentido quando entendemos que o corpo trabalha em ciclos. E a chave para o equilíbrio é respeitar essa dança entre luz e escuridão. Então, da próxima vez que olhar para o céu, seja no nascer ou no pôr do sol, lembre-se, é mais do que um espetáculo. É um lembrete do elo entre você e o cosmos. A luz azul artificial tem um impacto silencioso, mas poderoso, sobre a nossa saúde. Ela interfere diretamente no funcionamento das mitocôndrias, alterando como elas processam os elétrons dos alimentos que consumimos. Isso afeta inclusive as proteínas respiratórias, estruturas fundamentais para o equilíbrio do nosso corpo. Quando essas proteínas se alongam demais, não importa o quão saudável seja a sua dieta, problemas vão surgir. O segredo é encurtá-las, permitindo que funcionem de forma mais eficiente e harmônica. A natureza segue suas próprias leis, independentemente do que acreditamos ou descobrimos em laboratório. Parece uma afirmação rígida,
talvez até pretensiosa, mas é uma verdade respaldada por evidências. Hoje, cientistas têm demonstrado que muito do que regula nosso organismo começa no olho e na pele. É assim que processos como o da leptina e outros sistemas fundamentais se interligam. E a parte boa? A solução para muitos desses desequilíbrios é acessível a todos. Na verdade, é gratuita. Einstein dizia que as respostas mais eficazes são as mais simples, e ele estava certo. Minha sugestão é: volte ao básico. Fique descalço, toque o solo, exponha sua pele à luz natural. Para quem busca ainda mais benefícios, existem empresas criando roupas de banho que permitem a passagem de raios UV, uma alternativa interessante para maximizar sua conexão com a natureza. Sei que, para alguns, isso pode soar como vulnerabilidade, mas acredite, é possível estar exposto sem estar desprotegido. Eu venho de uma região onde esse conceito não é exatamente bem aceito, mas com o tempo percebi que é um dos maiores desafios e também uma das maiores oportunidades para se reconectar com o mundo ao nosso redor. Outro ponto importante: a luz infravermelha. Ela é uma aliada poderosa e pode ser incorporada de várias formas no dia a dia. Existem saunas, dispositivos específicos e até soluções geotérmicas, como as vistas na Islândia. É algo que escandinavos e finlandeses já entendem muito bem. Eles utilizam piscinas aquecidas e outros métodos para compensar a luz solar limitada, absorvendo os benefícios do calor, que no fundo é apenas outra manifestação da luz infravermelha. No fim, tudo se resume a isso: alinhar-se com os ritmos da natureza e aproveitar os recursos que ela nos oferece. Não precisa ser complicado ou caro. É uma questão de voltar às origens e permitir que seu corpo encontre equilíbrio com aquilo que sempre esteve disponível. Que jornada incrível até aqui, não é? Quero agradecer de coração por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. É uma honra compartilhar esse conteúdo e saber que ele encontrou eco em você. A luz, que muitas vezes passa despercebida, pode ser a chave para entendermos nossa saúde de uma forma completamente nova. E é com conversas como essa que vamos desvendando, juntos, esses mistérios do corpo e da vida. Mas, e se eu te dissesse que isso é só o começo? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina, totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Deixe-me compartilhar algo. Houve um momento em que, durante uma caminhada ao amanhecer, percebi como a luz do sol mudava tudo ao meu redor. O ar parecia mais leve, o som dos pássaros mais nítido, e até meu próprio corpo respondia de forma diferente. Foi ali que comecei a refletir sobre como pequenos ajustes, como simplesmente estar presente no momento certo do dia, podem transformar profundamente nosso bem-estar. É uma experiência simples, mas transformadora, e espero que você também descubra a sua. Agora, preciso fazer aquele pedido clássico: curta, comente e se inscreva no canal. Mas sério, não é só por algoritmo. Cada interação sua me ajuda a continuar trazendo esses conteúdos que espero toquem você da mesma forma que me tocam ao produzir. E vamos combinar: se você chegou até aqui, é praticamente da família. Então, bora deixar aquele joinha para selar nossa parceria? E antes que você vá embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que selecionei para você. Não vou estragar a surpresa, mas posso garantir que eles são cheios de revelações inesperadas. Um deles pode virar de ponta cabeça o que você pensa sobre saúde. E o outro? Bem, digamos que ele vai fazer você questionar algo que nunca imaginou. Clica lá e me conta depois o que achou.